Olá pessoal, eu sou a Mônica e esse é o Letras na Rede. Hoje a gente está aqui para falar de 10 curiosidades sobre a Jane Austen. A primeira curiosidade é, ela nasceu no século XVIII. Apesar da gente conhecer as obras da Jane Austen como exemplos de textos do século XIX, ela nasceu em 16 de dezembro de 1775. Os romances que a gente conhece, como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, foram publicados na década de 10, mas ela já escrevia desde a adolescência. Os escritos dessa época são reunidos num volume chamado Juvenília. Juvenília quer dizer obras escritas na juventude, literalmente. E nesses escritos a gente pode reconhecer muitos dos elementos que circulavam na literatura dos 1700, o que assinala que ela já era uma leitora bem voraz de literatura. Curiosidade 2. A família dela era bem grande. Ela era a segunda filha mulher e a sétima irmã de 8 filhos do casal George Austen e Cassandra Lee. Os seus irmãos, por ordem de nascimento, eram o James, o George, o Edward, o Henry, a Cassandra, o Francis, a Jane e, finalmente, o Charles. Algumas curiosidades sobre eles. O George tinha algum tipo de deficiência que não se sabe bem, mas provavelmente era uma surdez, porque tem algumas cartas que ela aponta saber falar a língua de sinais. Ele foi criado longe da família, assim como um outro irmão, o Edward, que foi adotado pelo Thomas Knight e de quem ele herdou uma grande propriedade. É um pouco semelhante com o que aconteceu com Frank Churchill no livro Emma, que ele também é adotado por uma tia, ele assume o sobrenome da tia e vira o herdeiro oficial dessa tia. A terceira curiosidade é que ela era um pouco mal-humorada. Bom, isso é uma brincadeira, mas na verdade isso vem do fato de que o único retrato que a gente tem dela foi feito pela sua irmã. O retrato mais conhecido, na verdade, que até tá na nota de 10 libras, ele foi encomendado pelo sobrinho dela depois que ela morreu, baseado nessa aquarela feita pela Cassandra. Quem que é a gente para discordar da irmã dela, que fez ela de braço cruzado e com senho meio franzido? Número 4. O primeiro livro que ela vendeu não foi Orgulho e Preconceito. Foi, na verdade, Susan, que depois se tornaria a Abadia de Northanger. Ela vendeu o manuscrito por 10 libras a um editor que anunciou o livro em umas revistas, mas nunca efetivamente publicou. Depois de um tempo, ela pediu para que o irmão Henry, que fazia as vezes de agente literário dela, que ele comprasse o livro de volta, e ela reescreveu e acabou sendo publicado postumamente como a Abadia de Northanger, com a protagonista de um outro nome, Catherine. Curiosidade 5. Ela nunca casou. Diferente de todas as protagonistas dos seus romances, ela nunca se casou, nem a irmã dela. A Cassandra teve um noivo que acabou morrendo antes do casamento e depois nunca achou outra pessoa. E a Jane também teve um noivado que durou um dia, mas ela percebeu que eles não seriam felizes juntos e deu pra trás e desistiu do casamento. Número 6. Ela não gostava que soubessem que ela escrevia. Nenhum dos romances que a Jane Austen publicou saíram com seu nome durante a sua vida. O primeiro texto que ela publica, que é Razão e Sensibilidade, saiu por uma senhora, ou by a lady em inglês. Depois, os outros romances saíam sempre com o nome do livro que ela tinha feito mais sucesso. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, que é o segundo texto, sai pela autora de Razão e Sensibilidade, e os próximos saem com o nome de pela autora de Orgulho e Preconceito. A identidade dela é revelada para o público quando o irmão dela publica Persuasão e a Abadia de Northanger, logo depois da sua morte, em 1818, e escreve uma pequena nota biográfica contando quem era essa Jane Austen que estava publicando aqueles livros ali. Dizem que quando ela escrevia em casa, ela escrevia na sala e quando alguém entrava na sala, ela ouvia o barulho da porta e escondia os papéis que ela estava escrevendo embaixo de outras coisas, para que ninguém soubesse o que ela estava fazendo ali. Número 7. Ela é personagem de filme e de livro. A Jane Austen já se tornou um fenômeno cultural enorme. Em Becoming Jane, ela é interpretada pela Anne Hathaway e a história conta de uma suposta paixão que ela tinha tido por um rapaz que se chamava Tom Lefroy. Tom Lefroy verdadeiramente existiu, mas essa paixão que se retrata no filme talvez não tenha sido bem assim como aparece. E num outro filme que se chama Miss Austen Regrets, que é de 2007, que foi feito pela BBC, ela é interpretada pela Olivia Williams e trata já dela mais velha.
Em livro, a Jane Austen já foi vampira, detetive e até teve suas próprias dores amorosas em um romance que se chama Jane Austen Roubou Meu Namorado. Número 8. Os seus livros já foram adaptados de muitas formas, para muitos meios, muitas vezes. Se a gente está falando em cinema, a gente pode pensar em diversas adaptações dos romances da Jane Austen. Só Orgulho e Preconceito tem no mínimo 5 versões que se atêm ao texto original, tirando aquelas que colocam o texto no tempo presente, em outro país, enfim, que adaptam um pouquinho o conteúdo do texto. Tem até um Orgulho e Preconceito de Porquinhos da Índia. Tem outras muitas formas de adaptação. A gente pode pensar na adaptação para vídeos no YouTube, para quadrinhos, para livros infantis, enfim, a lista é longa e quem tiver vontade tem um prato cheio para procurar. As adaptações mais recentes, elas têm se focado mais nos textos que não foram publicados como obras completas, ou que ela deixou sem finalizar. É o caso de Love and Friendship, que na verdade foi tirado das obras da adolescência dela, e baseado no texto Love and Friendship e também numa pequena novela chamada Lady Susan, que ela nunca realmente finalizou. A plataforma de streaming Netflix vai lançar agora, em 2022, mais uma adaptação de Persuasão, em que a Dakota Johnson vai fazer a Anne Elliot. Mais uma adaptação pra gente prestar atenção. Curiosidade 9. Ela só publicou 4 romances em vida. Dos 6 romances que a gente tem que estão completos, só 4 ela publicou em vida. Em 1811, ela lança Razão e Sensibilidade. Em 1813, Orgulho e Preconceito. Em 1814, Mansfield Park. E em 1817, sai Emma. Em 1818, sai uma edição conjunta de Persuasão e Abadia de Northanger, que foi, na verdade, editada pelo irmão dela, o Henry, que eram os textos que ela tinha deixado completos. Ela ainda estava trabalhando em 2 obras, The Watsons e Sanditon, que nunca foram finalizados. A 10ª e última curiosidade é que os fãs dela têm um nome. Eles são os Jainites. Esse nome, na verdade, foi dado por um crítico literário do século XIX e o Rudyard Kipling, que é um escritor indiano, escreveu um conto com esse nome, os Jainites, sobre soldados na guerra que liam Jane Austen. Acabou que agora, durante o século XXI, Jainites são aquelas pessoas que são realmente obcecadas ou muito, muito fãs de Jane Austen e da época em que ela viveu e escreveu. Para além das várias Jane Austen Societies, aqui no Brasil tem uma, em todos os países de língua inglesa, que organizam, analisam, estudam a obra dela, tanto a partir da visão de estudiosos quanto de leigos que são muito interessados pelos textos. A gente tem milhares de chás, clubes do livro, bailes que são dados com esse tema Jane Austen por pessoas que gostam muito da obra dela ou do jeito que ela escrevia. É um pouco curioso que uma escritora que foi tão isolada, cresceu lá numa cidadezinha no meio da Inglaterra, no começo do século XIX, sem realmente circular em grandes meios literários, seja alguém que virou tão conhecido e tão popular. O que a gente sabe é que muita gente se encantou e ainda se encanta com os livros da Jane Austen, até mesmo aqui no Brasil do século XXI. Me conta aí, qual que é teu livro favorito da Jane Austen? Ou qual teu personagem favorito? A gente vai ficar muito curioso de saber aqui nos comentários. Bom, por hoje é isso. Essas são as 10 curiosidades que eu tinha pra contar pra vocês. E a gente fica por aqui. Tchauzinho! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!